Antes de orarmos, vamos primeiro separar um momento para ouvir a palavra de Deus. Existem fases da vida em que o coração busca respostas que nunca chegam. Quando a dor aparece, as perguntas surgem quase automaticamente. Por que estou passando por isso? Como isso aconteceu? Quando Deus vai me tirar dessa situação? Tentamos ligar os pontos, entender cada detalhe, encontrar sentido em tudo. Mas há uma verdade que precisa ser firmada profundamente dentro de nós. Deus não precisa nos dar explicações para continuar sendo fiel. O caráter do Senhor permanece firme, mesmo quando nosso entendimento falha. A palavra nos ensina que os caminhos de Deus estão acima da nossa compreensão. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, o Senhor declara que assim como os céus são mais altos do que a terra, também os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Isso significa que a sabedoria de Deus não está em julgamento. Ele não precisa se justificar diante de nós. O que o Senhor está trabalhando não é a nossa capacidade de entender tudo, mas a nossa capacidade de confiar. Por isso, muitas vezes a Bíblia não nos conduz a respostas, mas a fidelidade. Você não foi chamado para desenhar o plano de Deus. Você foi convidado a confiar nele, mesmo quando não entende o processo. Quando aceitamos isso, o coração começa a descansar. Não porque tudo ficou claro, mas porque decidimos crer que Deus continua sendo bom, justo e fiel em qualquer circunstância. A palavra de Deus nos lembra que confiar não é o mesmo que entender. Muitas vezes, queremos caminhar apenas quando conseguimos ver o caminho inteiro, mas o Senhor nos chama a andar pela fé, não pela vista. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33, está escrito que profunda é a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Seus juízos são insondáveis e os seus caminhos são inescrutáveis. Isso significa que existem decisões de Deus que não conseguimos explicar, mas que continuam sendo perfeitas. O maior exemplo disso é a cruz. Aquilo que parecia derrota se tornou a maior vitória da história. O sofrimento de Jesus abriu o caminho da salvação para toda a humanidade. O que parecia o fim foi, na verdade, o começo de uma nova vida. O apóstolo Paulo nos lembra, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 28, que Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ele usa aquilo que o mundo despreza para revelar a sua glória. Isso nos ensina que, se Deus transformou a cruz em redenção, Ele também pode transformar a sua dor em propósito. Mesmo quando tudo parece confuso, o Senhor continua escrevendo a sua história com cuidado, amor e fidelidade. Confiar em Deus nesses momentos é decidir permanecer fiel, mesmo sem respostas. É declarar com o coração que, ainda que você não compreenda o processo, você acredita que Deus continua no controle de tudo. Quando você não consegue entender o que Deus está fazendo, a palavra não manda você desistir, nem se afastar. Ela oferece um caminho simples e poderoso para atravessar esses momentos, confiar, orar e obedecer no presente. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, somos ensinados a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Confiar é colocar todo o peso da nossa vida sobre as promessas de Deus, mesmo quando as emoções estão confusas, se o futuro parece incerto. A segunda direção é a oração. A Bíblia não nos manda guardar perguntas no coração como se fosse um fardo silencioso. Pelo contrário, ela nos convida a levar tudo a Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentarmos a Deus as nossas preocupações por meio da oração, com súplicas e ações de graças. E observe a promessa, Deus não diz que vai nos explicar tudo primeiro. Ele promete paz. Uma paz que excede todo o entendimento e que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Essa paz se torna uma proteção contra a ansiedade e o medo. A terceira direção é a obediência. Quando você não sabe por quê, faça aquilo que Deus já revelou. No Salmo 46, versículo 10, o Senhor nos chama a aquietar o coração e reconhecer que Ele é Deus. Aquietar-se não é desistir, é confiar que Deus continua agindo enquanto você permanece fiel. Mesmo nos momentos em que você se sente fraco ou incapaz, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Suas limitações não são obstáculos para Deus, são oportunidades para Ele mostrar sua força. Quando você se sente fraco, é aí que a vida de Cristo pode fluir mais plenamente através de você. O segredo está em permanecer próximo de Jesus. João capítulo 15, versículo 5 nos lembra: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A verdadeira transformação não vem do esforço humano, mas de estar conectado a Ele, permitindo que sua vida flua através de cada decisão, cada palavra, cada hábito. Durante o processo, seu desejo começa a mudar. Coisas que antes pareciam normais agora pesam sobre você. As tentações perdem o brilho. É o Espírito Santo trabalhando para santificar seu coração. Como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, você está sendo transformado à imagem de Cristo, de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. Portanto, confie no processo. Crescimento espiritual não acontece por acaso, mas através da entrega diária. Permaneça vigilante, permita que o Espírito Santo molde seu caráter e conduza suas escolhas. Lembre-se, Deus é fiel para completar a obra que começou em você. Como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 a 24, e o mesmo Deus da paz o santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Porém, você é chamado a cooperar com ele. Trabalhe o que ele já plantou em você. Mantenha o coração suave e sensível. Não se acomode com o pecado. Não é que esquive pequenos desvios. Não brinque com o que pode destruir sua alma. Peça a Deus um desejo crescente por santidade e que Ele ensine você a amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Hebreus capítulo 12, versículos 11 a 12 nos lembra que a disciplina de Deus é para o nosso bem. Na verdade, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz um fruto pacífico de justiça para os que têm sido exercitados por ela. Cada ajuste, cada correção é para formar sua fé e caráter à semelhança de Cristo. Então, hoje, encoraje-se. Se você pertence a Jesus, sua história não terminou. Ele ainda está trabalhando. Continue voltando a Ele, ouvindo sua palavra, rendendo seu Espírito Santo. Continue correndo sua corrida, sabendo que aquele que começou a boa obra em você a completará até o dia de Jesus Cristo. Agora, vamos levar tudo isso a Deus em oração. Senhor Jesus, obrigado por me salvar. Obrigado por me amar primeiro e não me deixar preso ao pecado. Lembro-me da cruz e que não merecia essa misericórdia. Você escolheu o caminho do sofrimento para que eu tivesse o caminho da vida. Em Calvário, mesmo sendo inocente, tomou meu lugar. Carregou o que eu merecia e aceitou o veredicto que me cabia, para que eu pudesse ser perdoado, restaurado e aproximado do Pai. Obrigado pelo teu sacrifício e pelo teu sangue que fala melhor sobre minha vida do que minhas falhas jamais poderiam. Senhor Jesus, enquanto caminho contigo, reconheço que preciso de tua ajuda todos os dias. Não quero tratar a salvação como um evento único e depois viver de forma descuidada. Quero que meu coração permaneça sensível e obediente a ti. Tua palavra em Filipenses capítulo 2, versículos 12, me lembra para desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Hoje me aproximo com reverência, buscando crescer em ti. Ajuda-me a não me conformar com os caminhos do mundo, nem me acomodar com o que entristece teu coração. Espírito Santo, protege-me do retrocesso. Protege-me de compromissos lentos, de pecados escondidos, de distrações de secura espiritual. Coloque em mim uma fome profunda que não possa ser satisfeita por entretenimento, atenção ou prazeres passageiros. Dá-me desejo santo de agradar a Deus. Que minha consciência permaneça sensível e meu coração ensinável. Cobre-me com o poder do sangue de Jesus, porque sei que estou mais seguro perto da cruz. Ensina-me, Senhor, a guardar minha vida interior. Como diz Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ajuda-me a vigiar o que permito entrar em meu coração pelos olhos, ouvidos e pensamentos. Dá-me sabedoria para afastar-me do pecado cedo, antes que a tentação se fortaleça, e coragem para dizer não, mesmo quando a carne deseja dizer sim. Senhor Jesus,
Peço que me conceda um coração disposto a deixar de lado desejos egoístas. Às vezes, minha carne deseja conforto mais do que santidade, e meus sentimentos buscam alívio mais do que obediência. Mas não quero ser governado por emoções. Quero ser guiado pelo Teu Espírito. Tua palavra em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nos chama a oferecer nossa vida a Ti, a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Renova minha mente, Senhor. Substitui antigos padrões por novas verdades. Ensina-me a pensar de forma que Te honre e a escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. Pai, quero ser alguém que examina a própria vida com honestidade. Ajuda-me a perceber onde faço desculpas, onde me escondo, quais hábitos enfraquecem minha devoção. Protege-me de parecer piedoso por fora, mas descuidado em segredo. Como alerta 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, não quero ter apenas uma forma de piedade, negando o poder dela. Senhor, dá-me o verdadeiro temor de Deus, não aquele que me afasta, mas o que me leva a correr para Ti com humildade. Dá-me fome e sede de santidade. Jesus, me chamas para uma nova vida. Como está em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aceito essa verdade hoje novamente. Esta vida não é minha para desperdiçar, ela pertence a Ti. Entrego minha vontade, minhas prioridades, meus caminhos e escolhas a Ti. Molda minhas decisões, desejos e direção. Purifica meu coração e remove tudo o que Te desagrada, orgulho, ciúme, inveja, atração pelo impuro. Cria em mim um coração limpo e renova um espírito reto dentro de mim. Espírito Santo, ajuda-me a vestir o novo eu, conforme Efésios capítulo 4, versículo 24, criado segundo a semelhança de Deus em verdadeira justiça e santidade. Senhor Jesus, sê meu refúgio, protetor e conforto nos momentos de fraqueza e tentação. Fortalece minha vida espiritual, protege minha família, meu lar e nossas decisões. Que meu lar seja um lugar onde Tua presença seja honrada e que minha vida reflita confiança em Ti. Quando sentir medo, Senhor, lembra-me de Tua palavra em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que minha fé permaneça firme, meu coração seguro e minha mente ancorada na Tua palavra. Senhor, guia-me, sustenta-me e enche-me da Tua paz hoje e sempre. Agora, querido irmão e irmã, se esta oração tocou seu coração, digite amém nos comentários como sinal de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de encorajamento e oração. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.